Olá pessoal, aqui é o professor de matemática Éder Bruno, do Pré-Vestibular Municipal de Belém, dando continuidade à teoria dos conjuntos. Vamos para a aula de número 6. A aula de número 6 é a continuação das operações entre conjuntos, que vamos dar continuidade na diferença. Diferença entre conjuntos. Acompanhe aqui comigo. Dado dois conjuntos A e B, define-se A menos B, um conjunto formado por X elementos, tal que esses elementos X têm que pertencer a A e esses elementos X não pertencer ao conjunto B. Em outras palavras, pessoal, quando ele perguntar A menos B, é um conjunto formado pelos elementos exclusivamente do A. Ou seja, os elementos que tem no A e não tem no B. Esse menos aqui dá a ideia de negação. Então, é o que tem no A que não tem no B. Então, acompanhe. Ou seja, para que um elemento x faça parte de A menos B, x deve ser elemento de A e não deve ser elemento de B. Veja esse exemplo. Aqui nós temos o conjunto A, formado pelos elementos A, B, C e D. E aqui nós temos o conjunto B, formado pelos elementos C, D, E, F e G. Então, quando ele quer a diferença de A com B, ele está te perguntando os elementos que tem no A que não tem no B. E os elementos que tem no A e que não tem no B é o Azinho e o Bzinho. Pode perceber. Esses dois elementos, A e B, são exclusivamente do conjunto A. Perceba que não tem no B. Então, A menos B é os elementos A e B. Agora, quando ele pergunta B menos A, aí já é o contrário. Como o B está na frente, então ele quer os elementos que estejam no conjunto B, que não esteja no A. Então, os elementos exclusivamente do B é o E, o F e o G. Então, esses são os elementos que pertencem ao conjunto B, que não pertencem a A. Então, está aqui, E, F e G. Beleza? E, professor, e o C e o D? Olha, o C e o D, eles são elementos comuns, ó. Então, ele não faz parte da diferença. Tudo bem? Para você entender melhor, veja a representação aqui. Aqui você tem a representação de A menos B. Perceba que essa parte amarela que está destacada está exclusivamente no pertencente ao conjunto A, ó, A e B. Tá? Então, é essa meia-lua aqui que representa a diferença de A e B, ou seja, são os elementos que pertencem apenas ao conjunto A. Já no caso, o B menos A, já é essa outra parte para cá, para a direita. Então, essa parte que está destacada aqui em amarelo são os elementos que pertencem apenas ao conjunto B. Beleza? Agora, observe aqui. Dado um conjunto qualquer A, podemos relacioná-lo a um conjunto vazio. Agora, olha só. Sabendo que a união de A com o vazio dá A e que a interseção de A com o vazio dá vazio, temos que na diferença A menos vazio é igual a A. E que vazio menos A é igual a vazio. Vamos discutir essas afirmações. Na primeira ele fala que A menos o vazio dá A. O que é A? É um conjunto qualquer. Vamos supor que A tenha alguns elementos. E o vazio não possui elementos. Então, quando ele pergunta A menos o vazio, ele quer saber os elementos que tem no A que não tem no vazio. Ora, os elementos que tem no A que não tem no vazio é o próprio conjunto A. Porque todo mundo que tem no A, não tem no vazio. Já se for ao contrário, vazio menos o A, ele quer saber os elementos que tem no vazio que não tem no A. Mas como o vazio não tem elemento, então essa diferença só pode ser conjunto vazio. Tudo bem? Bom, vamos colocar em prática essas operações de união, interseção e diferença agora em exercícios. Então vamos para a primeira questão. Diz assim: dado os conjuntos A, formado pelos elementos 2, 4, 5, 8, 9, e o conjunto B, formado pelos elementos 3, 5, 7, 8,
e o conjunto C formado pelos elementos 3, 4, 6, 8 e 9. Letra A, ele quer que você determine a união de A com B. E o que é a união? A união é você juntar, reunir todos os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Lembre-se que na união todo mundo entra, inclusive aqueles que se repetem e os que não se repetem. E os que se repetem, você coloca apenas uma única vez. Então, unindo todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B, vai gerar este conjunto aqui. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, que são os elementos da união de A com B. Tá? Então, eu peguei todos os elementos do A e todos do B e juntei dentro de um só conjunto que nós denominamos conjunto união. Beleza? Já na letra B, ele quer a interseção do conjunto B com o conjunto C. O que é interseção mesmo? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto B e ao conjunto C. Ou seja, são os elementos que se repetem. Então, olhando para o conjunto B e o conjunto C, quais são os elementos que se repetem? Pode perceber aqui, ó. Você tem o 3, tem no B e tem no C. Tá? Você tem também o 8, ó, que pertence a B e pertence a C. Então, esses são os elementos comuns de B e C. Então, essa é a interseção de B e C, 3 e 8. Na letra C, ele quer A menos C. Ou seja, os elementos que pertencem a A que não pertencem a C. Comparando o conjunto A com o conjunto C, quais são os elementos que pertencem a A que não pertencem a C? Ou seja, que tem no A que não tem no C. Os elementos são esses, ó. Só vamos mudar a cor para ficar uma coisa aqui legal. Então, nós temos aqui os elementos que tem no A, que não tem no C. O 2, ó, tem no A, não tem no C. Deixa eu ver o que mais. O 4 tem no A e também tem no C, então não entra. O 5, olha, o 5 tem no A e não tem no C, né? Então, o 5 faz parte da diferença de A com C. O 8 tem no A e tem no C, não entra. E o 9 também tem no A e tem no C, também não serve. Logo, a diferença de A menos C é apenas os elementos formados por 2 e 5. Tá? É o conjunto que tem só esses dois elementos. Já na letra D, observe, na letra D, ele quer a união, olha só aqui, ó, a união da diferença de A com B e de C com A. Ou seja, ele quer A menos B unido com C menos A. Então, vamos fazer por parte A menos B. Então, A menos B são os elementos que tem no A, que não tem no B. Quais são eles? 2, 4 e 9. Ó. Pode perceber, só tem no A e não tem no B. Agora, C menos A, né? Você vai unir com C menos A, são os elementos que tem no C, que não tem no A. Se você prestar atenção, os elementos que são exclusivos do C, que não tem no A, é apenas o 3 e o 6. Agora, depois que você faz essas operações, você vai unir essas duas operações. Unindo essas duas operações, ó, é pegar todos os elementos desse conjunto e juntar com esse, que vai dar 2, 3, 4, 6 e 9. Beleza? Muito tranquilo. Vamos agora resolver a segunda questão. Acompanhe comigo a leitura. Na figura, R é um retângulo, T é um triângulo e H é um hexágono. Então, como você pode observar aqui. Então, afirmamos que a região destacada em amarelo é dada por qual dessas operações? Primeiramente, olhando para a região destacada, ela está dentro do triângulo e do retângulo ao mesmo tempo e não dentro do hexágono. Então, vamos destacar primeiramente o triângulo e o retângulo. Perceba que essa região toda de vermelho destacado aqui é justamente a interseção entre o retângulo e o triângulo. Tá? Agora, essa parte branca que tem a ponta do triângulo está dentro do hexágono. Então, é uma região comum entre o triângulo e o hexágono. Então, vamos destacar os dois.
Então, essa região é justamente o que tenho de comum entre o triângulo e o hexágono. Então, é a interseção entre o triângulo e o hexágono. Pegando a figura anterior e subtraindo dela essa figura posterior, vai justamente aparecer esta figura. Então, desse triângulo, eu tiro essa ponta, me resta essa região do meio aqui, que é justamente a parte destacada em amarelo. Logo, a alternativa correta dessa questão, tá, é a alternativa C, como vocês podem observar aqui. Ó. Então, nós temos interseção de R com T menos a interseção de T com H. Tá ok? Então, fazendo essa diferença, vai gerar nessa figura aqui. Perfeito? Terceira questão. A terceira questão diz o seguinte. A alternativa que representa na região sombreada a operação A união com B menos A interseção com B é? Então, qual dessas alternativas representa essa operação? Então, primeiro você tem aí uma união, uma interseção e uma diferença. Primeiro você faz o que está dentro do parêntese. Então, primeiro, vamos fazer a operação de A união com B. Então, para isso, o que seria a união? A união é você pegar todos os elementos que tem no A ou os elementos que tem no B e colocar dentro de um só conjunto. Então, unir dois conjuntos é você pegar tudo que tem dentro do A e tudo que tem dentro do B. Então, está aqui A união com B. Agora, vamos fazer a operação de A interseção com B. A interseção é a operação comum aos dois conjuntos, que é justamente essa região do meio. Parece setor aqui que aparece. Ó, tá? A interseção entre esse A, que é um triângulo, e o B, que é uma elipse. Agora, como ele quer a diferença entre essas duas operações, é você pegar essa união e tirar essa interseção. Agora, imagine, dessa união eu tiro essa parte do meio, olha o que sobra. Esta figura pintada aqui. Né? Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Bem tranquilo, né? Vamos para a próxima questão. Quarta questão. Acompanhe a leitura. Para responder a essa questão, considere que todo indivíduo que contrai dengue apresenta febre alta e dores musculares. Carlos e Silvio deram entrada no hospital com suspeita de dengue. Carlos apresentava febre alta e dores musculares, enquanto Silvio se queixava de dores musculares, mas não apresentava febre. A partir dessas informações, pode-se concluir que nós temos aqui 5 opções, né, para a gente marcar. Então, nós temos aqui que, primeiro, diz que Carlos e Silvio certamente contraíram dengue. Letra B. Carlos certamente contraiu dengue e Silvio pode ou não ter contraído a doença. Letra C. Carlos certamente contraiu dengue e Silvio certamente não contraiu a doença. Letra D. Carlos pode ou não ter contraído dengue e o mesmo, né, ocorrendo com o Silvio. E a letra E. Carlos pode ou não ter contraído dengue e Silvio certamente não contraiu a doença. Ora, para você saber qual dessas afirmativas que é a verdadeira, você tem que partir do pressuposto do seguinte. No início da questão, ele fala o seguinte, ó, que todo indivíduo que contrai dengue apresenta febre alta e dores musculares. Então, se o indivíduo está com dengue, com certeza ele terá febre alta e dores musculares. Mas não quer dizer que se o indivíduo apresentar febre alta e dores musculares, ele vai ter dengue. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a seguinte estratégia. Vamos chamar de F o conjunto de pessoas com febre alta. Então, F, que tem febre alta. M, o conjunto de pessoas com dores musculares. E D, o conjunto de pessoas com dengue. Dessa maneira, teremos o seguinte. Carlos pertence ao conjunto da interseção de que tem febre alta
e dores musculares. Ele fala bem aqui, ó. Carlos apresentava febre alta e dores musculares. Então, essa operação E aqui é a interseção, que tem febre e dores musculares. Então, Carlos tem os dois sintomas. Tem os dois sintomas, mas não necessariamente pode ser que ele tenha dengue. Se ele tiver dengue, com certeza ele tem os dois sintomas. Ele tem os dois sintomas, mas pode ser que ele tenha outra coisa, não necessariamente dengue. Então, ele, como que fala aqui, ó, então Carlos pode ou não pertencer ao conjunto D, que é o conjunto D das pessoas que têm o dengue. Já Silvio pertence a M-F, ou seja, a diferença de M-F, ou seja, aqueles que têm dores musculares, mas não têm febre. Então, logo, Silvio não pertence ao conjunto D, que são as pessoas com dengue. Porque qual é a condição para a pessoa estar com... a pessoa, se tem dengue, ela com certeza tem febre alta e dores musculares. Então, se Silvio tem dores musculares, mas não tem febre, logo ele não terá dengue. Então, a conclusão que a gente chega é que o Carlos pode ou não ter dengue e certamente Silvio não contraiu a doença. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Carlos pode ou não ter contraído dengue e Silvio certamente não contraiu a doença porque só tinha apenas um sintoma. Beleza? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, vamos falar sobre problemas envolvendo conjuntos.